Olá, minha gente, tudo bem? Vim continuar a leitura para vocês desse livro Ficção em Pernambuco, Breve História, que está sendo reeditado agora pela Companhia Editora de Pernambuco. Aqui a gente tem histórias marcantes em relação à produção ficcional em Pernambuco. Aqui, eu já fiz, inclusive, a leitura dos primeiros momentos do livro, né, com o prefácio de Cristiano Ramos, e também o primeiro capítulo, que traz a compilação dessas obras no século XIX, a bem verdade, deixando a dever a inserção de mulheres autoras, mas fala sobre a Escola do Recife, fala sobre a Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, né? Talvez a ficção que mais se destacou nesse período do século XIX, esse momento do 800, né, como é chamado. E agora a gente vai falar sobre essa produção ficcional, vista pela ótica de ser uma literatura pernambucana, embora envolva autores também de outros estados, né, mas que afinavam esteticamente com uma postura, sobretudo, digamos assim, política, moderna, né? Esse livro traz agora, então, no seu capítulo Século XX, os primeiros trabalhos do início de 1900, né? Então, a gente já tem aqui, de saída do Carlos Dias, a Renegada, numa interface com o texto que será apresentado sob o título Século XX, Epidemias e Agitação Política. Ficção ressacada é o subtítulo. Então, eu vou ler para vocês, lembrando que esse livro aqui é uma realização através da Fundarp, da Companhia Editora de Pernambuco, com projeto gráfico, diagramação e finalização do Grupo Paes. O Pedro Américo Farias e o Cristiano Aguiar são os copywriters, né, desse livro, eles que fizeram a finalização desse texto em virtude de uma emenda parlamentar, né, cedida aí a partir de uma emenda parlamentar em 2012, a emenda elaborada pelo então deputado estadual Luciano Siqueira, que possibilitou a realização de mais essa obra importante, uma vez que faltava essa literatura, né? Isso aqui contempla um hiato da produção acadêmica, da ocupação dos teóricos, dos pesquisadores em literatura, que estão fazendo uma literatura nacional sempre pouco voltada para outros eixos que não o eixo sudeste, ou centro-oeste e do sudeste, né? Então, por isso, a necessidade do Nordeste implementar com força, né, uma literatura autônoma que possa falar também sobre as suas realizações. Senão, corre sempre o risco desse apagamento na história, né? Sobretudo na história da literatura, é um crime em virtude da profícua produção, né, da intensa produção literária dos pernambucanos, dos paraibanos, de todos esses nordestinos envolvidos, não apenas a partir de movimentos sociais, mas com essa história da literatura, com a produção mesma, nesse caso da ficção, mas de histórias narrativas que envolvem essa identidade, né? Essa afirmação de uma identidade que é diferente, naturalmente, de outras identidades e que não pode ser apagada, como se o Brasil fosse uma cor só, uma coisa só, né? Então, vamos a esse primeiro capítulo. Século XX, epidemias e agitação política. Vocês veem que a gente até empatiza com essa situação em virtude de ter experimentado também uma terrível pandemia, né? E o nome é Ficção Ressacada, o subtítulo. Eu vou começar a leitura. Além dos ficcionistas já mencionados no capítulo anterior, né, e aqui no vídeo anterior, gravado para vocês, esses ficcionistas oriundos das últimas décadas do 800 e antes que passasse do 2002, entre nós apareciam ficcionistas cujas obras refletem a ressaca das ideias positivistas e naturalistas da Escola do Recife, bem como a tradição dos temas provincianos. Surgem assim Olímpio Galvão, nos Contos Sem Desconto, de 1901,
Alberto Rangel, discípulo de Euclides da Cunha, com a ficção histórica pré-moderna de Inferno Verde, 1904, Carlos Dias Fernandes, de origem paraibana, né, com a Renegada, que eu mostrei para vocês, e Os Cangaceiros, ambos de 1908. Depois, o Carlos Dias publicaria ainda aqui um romance autobiográfico de tom simbolista, segundo os pesquisadores, chamado Fretana, de 1934. Além dele, Zeferino Galvão, com o Cadete Bonifácio, editado em Pesqueira, em 1911, onde também imprimiu A Corte de Provença, de 1919, além de Aos Tragédios de Ataíde, que publicou Marion, em 1915, Histórias Amargas, Contos, de 1918, e Quando as Hortênsias Florescem, romance de 1920. Aqui continua Mário Sete e o Romance de Costumes. Enquanto a epidemia de gripe e influenza graçava, matando em 1918 o próprio diretor de saúde pública, Dr. Abelardo Baltar, o escritor Mário Sete iniciava sua carreira de ficcionista dos costumes suburbanos com o livro de contos Ao Clarão dos Obuses, de 1918. Via-se o último ano da Primeira Guerra Mundial. Na sequência, vem Rosas e Espinhos, de 1919, Contos Sentimentais, Senhora de Engenho, romance de 1920, O Palanquim Dourado, romance de 1922, Quem Vê Caras, Contos e Mais Romances, A Filha de Dona Sinhá, de 1924, O Vigia da Casa Grande, de 1924, Os Azevedos do Poço, de 1938, na mesma linha da ficção costumbrista, né, suburbana, praticada por Mário Sete, ainda longe de refletir a complexidade social da vida moderna, surge então Lucilo Varejão, escritor com seus romances holindenses intitulados O Destino da Escolástica, de 1920, O Lobo e a Ovelha, de 1935, Passo Errado, de 1946, e Os Recifenses, de que morreu João Feital, de 1922, Visitação do Amor, 1958, e Piano a Quatro Mãos, na edição de 1992, da Fundação de Cultura da cidade do Recife. Também por esse caminho chegaria Olívio Montenegro, com Os Irmãos Marçal, romance de crítica de costumes, 1922. Chegávamos aos anos 20 e tudo continuava como antes, pelo menos no que diz respeito à linguagem e à temática da ficção. Quanto às artes plásticas e à própria poesia, estas refletiam, em parte, a agitação parisiense das correntes de vanguarda que nos vinham através do Atlântico nas revistas que circulavam de mão em mão sobre as mesas do Café Continental, na esquina do Lafayette, na Rua Imperador com a 1º de Março. Importante espaço de trocas culturais, né? O Café Continental na esquina da Rua Lafayette, com a 1º de Março, né? A Rua Imperador hoje com a 1º de Março. Bom, aqui a gente tem agora a reprodução da Revista do Norte, que reflete essa situação de um respiro, né, vanguardista, o Joaquim Cardoso como diretor, o nosso poeta engenheiro, né, responsável, inclusive, pelos cálculos da cidade de Brasília, né, a monumental cidade de Brasília, ainda João Monteiro, o JMC de Albuquerque Melo, uma revista, esse número aqui é o número 12, é de 1926, o número que eles conseguiram reproduzir aqui no livro, né, Ficção em Pernambuco, Breve História. E então chega o movimento modernista, né? E o Gilberto Freire tem realmente alguma participação bastante relevante nisso, né? Então, aqui o subtítulo do capítulo é Modernismo Tradicionalista e, a seu modo, Gilbertiniano. Sem termos as nossas menções honrosas às produções femininas, né? Ou feitas por mulheres. Importante lembrar aqui uma coleção que é feita com a coordenação de Luzilá Gonçalves Ferreira, uma republicação dessas compilações, né, da história da literatura
não somente em ficção, mas também em outros gêneros, numa outra publicação que eu trarei para vocês num próximo vídeo. Mas então eu vou ler esse capítulo, que fala da ausência de uma semana de arte moderna, né, em Pernambuco, ou congressos, dizem os autores aqui, contávamos, todavia, com poetas modernos no nível de Joaquim Cardoso e Benedito Monteiro. Ganhávamos também a Revista do Norte, que conciliava conservadorismo e modernização do texto literário, mas que em suas três fases, a primeira de 1925, a segunda de 26 e a terceira de 42 a 52, renovava radicalmente a arte gráfica. O mestre era o gráfico José Maria de Albuquerque Melo, com o Joaquim Cardoso fez esse trabalho da Revista do Norte, né? O Joaquim Cardoso, poeta e desenhista, e ainda colaboraram a revista Manuel Bandeira, o desenhista e pintor, né? Além de poeta, Gilberto Freire, que teria dado à revista o caráter de anunciador do neorregionalismo, a ser lançado posteriormente no primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, 1926. Enquanto isso, Joaquim Nojosa, mensageiro do Grupo Paulista da Semana de Arte Moderna de 22, pregava em Pernambuco o credo modernista que ele próprio seria incapaz de seguir em prosa ou verso. Criou a revista Mauricéia, 1923, como veículo de propaganda estética, mas se servia da imprensa diária em que descontava o Jornal do Comércio, fundado em 1919, que encampou as ideias de Nojosa, e o Diário de Pernambuco, mais antigo, né, de 1825, que defendia o regionalismo tradicionalista e, a seu modo, modernista do Recife, liderado por Gilberto Freire. Tradição, cultura, misturada à linguagem, né? O capítulo está intitulado assim: Tradição cultural com linguagem, às vezes nova. Polêmicas à parte, virá desse neorregionalismo gilbertiniano a renovação da prosa ficcional no Estado, que, no entanto, continuará por mais 2 ou 3 décadas debatendo-se entre o regionalismo provinciano e o regionalismo modernista, sob a orientação de Gilberto Freire. Não diferente do que se praticaria nas demais regiões brasileiras, colhendo as tradições e traduzindo-as em linguagem nova, despojada do academicismo. O final da década de 20, né, prenunciava uma nova safra de ficcionistas brasileiros surgida nas décadas seguintes, sendo Pernambuco um dos estados do Brasil onde menos se produziu ficção nos anos 30 e 40. Isso é uma curiosidade que foi mencionada aqui já na abertura do livro, né? A produção sendo maior na área da poesia, menos na ficção, talvez uma característica da nossa necessidade de encontrar a verdade, né? Embora a ficção seja também uma forma de falar a verdade, outra que é a verdade da poesia, né? Ou a verdade da poética da vida, né? A verdade que transcende a precisão dos fatos, né? Bom, então vou continuar. Antes dos anos 30, reinando absoluto Mário Sete, outros escritores surgiram. Chagas Ribeiro, com Pedro Pintó, é um livro de contos de 1924, e o romance Mocambos, de Hermógenes Viana, com Taças. O livro de contos é de 1925. Renato de Alencar entrega o romance Dom Safadão, de 1926. Antônio Castro, o romance Emigrante, em 1928. Aurélio Domingues entrega o romance O Último Tindária, em 1928, e Luiz Delgado, o romance Inquietos, em 1929. Múcio Leão entrega A Promessa Inútil, ou Outros Contos, em 1928. Agora chama O Pernambucano Moleque Ricardo. Os anos 30 chegariam com os romances No Fim do Caminho, 1930, e Castigada, de 1934, de Múcio Leão. Há também de Josefa de Farias, aqui na primeira menção ao nome feminino, Diamantes Pernambucanos, esse livro sendo de 1933. Para enriquecer mais o precário repertório dessa década, reivindiquemos como nosso romance O Moleque Ricardo, de 1935, de José Lins do Rego, por sua temática, enredo e cenários recifenses. Também seria conveniente incluir aqui o romance Os Vivos, de outro paraibano recifencizado, Aderbal Jurema, que foi escrito entre 17 de março e 10 de abril de 1936, no Recife, e publicado em 1981 apenas. Ou seja, puxa vida, né? Quanto tempo depois aqui,
A gente tem quase 45 anos depois, né? Sem precisar tomar emprestado, tivemos o ótimo contista de Maria Perigosa, 1938, e romancista de As Confissões de Meu Tio Gonzaga. Essas duas obras de Luiz Jardim, As Confissões sendo publicadas em 1949. E aí chega o Estado Novo, o capítulo aqui diz o Estado Novo, a ficção em crise. Começara a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrava no regime do Estado Novo e Agamenon Magalhães tornava-se interventor de Pernambuco. Até onde esse contexto interfere na criação literária de então, só uma pesquisa especializada poderia verificar. O fato é que se percebe um intervalo de alguns anos até o surgimento de autores novos com obras interessantes para que Pernambuco entre na história da ficção numa condição digna de considerar-se moderna e universal. Timidamente, a década de 40 vai revelando suas crias, que alcançam as décadas seguintes. José Carlos Cavalcante Borges, o Neblina, são contos, um livro de 1940. O livro Padrão G, de 1948. Contos Vários, de 1955. E João Vasconcelos, enquanto contista, lançará, em 1945, As Histórias do Gama e Novas Histórias do Gama, em 1959. José Condé vai estrear com uma novela chamada Caminhos na Sombra, em 1945, dando sequência com Histórias da Cidade Morta, em 1951. Os Dias Antigos é de 1955, também de Condé, Terra de Caruaru, de 1960, Um Ramo para Luísa, de 1959, Vento do Amanhecer, de Macambira, de 1962, Noite contra Noite, de 1965, Pensão Riso da Noite, de 1966, Como uma Tarde em Dezembro, de 1969, além de Tempo, Vida, Solidão, de 1971. O pós-guerra, a ficção falando para o mundo. Nos anos 50, quando passamos pela chamada redemocratização, já temos a Universidade do Recife, posteriormente a Universidade Federal de Pernambuco. Sob a influência dos postulados da geração de 45, novos autores aparecem na ficção. Luiz Beltrão é um deles, com Os Senhores do Mundo, o livro é de 1950. Quilômetro Zero, de 58, A Serpente no Atalho, de 74, Contos de Holanda, de 89, que é uma obra póstuma. Francisco Julião aparece com Cachaça, Contos de 1951, e Irmão Juazeiro, um romance do Francisco Julião, de 1960. Francisco Julião teve uma participação muito importante na nossa história, né? Jaime Gris vem com Palmares, Seu Povo e Suas Tradições, em 1953, O Lobisomem da Porteira Velha, em 1956, O Cara de Fogo, de 1969, José Mussinic, funcionário da Sambra e contista fértil dos anos 50, chamou de Benito Araújo, com Serpentinas, de 1954, além de publicar Os Esquecidos de Deus, de 55, e Menino Israelita, em 1957. Agora vamos ao momento que a gente se aproxima aqui da outra parte desse capítulo, que chama Uma Ficção Criadora e Universal. Agora sim, a gente tem, digamos, a essência, o coração da produção ficcional visível de Pernambuco. A criação ficcional, a partir dos anos 50, coloca Pernambuco em pé de igualdade com os demais estados brasileiros. Pode-se afirmar isso com base na sequência de obras de indiscutível valor literário que conheceríamos quando surge, por exemplo, um Osman Lins, situado, como diz Benedito Nunes, entre os melhores ficcionistas brasileiros. Entre todos aqueles escritores que atualmente contribuem para renovar a prosa criadora. Ele publica O Visitante em 1955. Bom, é importante dizer que Osman Lins, eu tive a chance de conhecer um pouco mais a obra dele, em virtude de ter sido orientada no mestrado por uma especialista na obra de Osman Lins, que é a doutora em teoria literária, né, Ermelinda Ferreira. E dizer também que ele foi amigo de Clarice Lispector, e que há relatos das filhas de Osman Lins em relação a essa amizade, a essa troca de ideias literárias,
sobretudo vanguardistas, né, se tratando de Clarice, uma literatura contemporânea até hoje, também de Osman Lins, né, com a Valovara, sobretudo um romance espetacular, extraordinário. Já falei em sala de aula sobre esse romance, ele começa com um palíndromo, né, Sator, Arepo, Temet, Opera Rodas, né, um palíndromo que dizem vinha do latim, mas curava de mordida de cobra venenosa a ajudar no parto de uma criança, né. E é, de fato, um romance muito amplo, até hoje, muito difícil de investigar, muito contemporâneo. E aqui vão ser citadas obras de Osman Lins, eu vou falar bem devagarinho. Começa com O Visitante, em 1955, Os Gestos, de 57, O Fiel e a Pedra, de 61, Nove Novena, de 66, o mencionado A Valovara, que é de 73, A Rainha dos Cárceres da Grécia, de 76, e seguem. Outros nomes ajudariam ainda a enriquecer o panorama dos anos 50. Benito Araújo, com o romance Futuros Congelados, de 55, Heriberto Coutinho, com Onda, Boiadeira e Outros Contos, de 54, Contos 2, de 56, Um Negro Vai à Porra, de 77, Sangue na Praça, de 79, Maracanã, Adeus, de 80, O Jogo Terminado, de 83. E agora mais uma menção brilhante, Gilvan Lemos. Contista e romancista de grande fôlego, com Noturno Sem Música, de 56, Jutaí Menino, de 69, Emissários do Diabo, de 68, Defunto Aventureiro, de 74, A Noite dos Abraçados, de 75, Os Olhos da Treva, também de 75, Os que Foram Lutando, de 76, O Anjo do Quarto Dia, de 81, Os Pardais Estão Voltando, de 83, Espaço Terrestre, de 93, A Lenda dos 100, de 95, e O Morcego Cego, de 97. Então, é impossível mencionar assim, de forma tão reduzida, a obra de Gilvan Lemos. Não se encerra nessa produção romanesca, nessa produção ficcional, não se encerra nesse trabalho, né, que a gente vê aqui já bastante intenso, né, mas é de fato um dos nomes mais importantes de serem mencionados aqui. O texto continua falando agora sobre Olímpio Bonaldi, com Um Negro Volta ao Mangue, de 58, Um Homem que Devia Ter Morrido há 3 anos, de 83, Uma Noite no Castelo, de 85, A Loba e os Paisões, de 92. Então, aqui, ó, algumas das obras de Osman Lins, destacado nessas páginas, A Valovara, como foi mencionado, O Visitante, A Folha de Rosto é da Sumos Editorial, a 3ª edição feita em São Paulo em 79, aqui mais capas, e a recuperação do trabalho gigantesco, primeiro de Osman Lins, depois de Gilvan Lemos, aqui Espaço Terrestre, uma capa da Civilização Brasileira, publicada pela Fundarp em 93, e Morcego Cego, pela editora Record. 7 Dias a Cavalo, da editora Globo, com a publicação em 1975, e a marca do gráfico amador, aqui do outro lado, né? O design é de Aloysio Magalhães, artista plástico, né, minha gente? Pernambucano também. Então, vamos lá. O gráfico amador, A Beleza do Livro. Precisamente em 1954, iniciava suas atividades uma oficina tipográfica que ficaria na história da editoração brasileira. O gráfico amador dessa oficina sairiam algumas obras de ficção de autores estreantes que viriam a figurar entre os melhores da prosa em Pernambuco. Entre eles, Gastão de Holanda, com Os Escorpiões, de 54, Zona de Silêncio, de 55, Macaco Branco, de 55, O Burro de Ouro, 60, e A Breve Jornada de Dom Cristóbal, de 85. Além de Hermílio Borba Filho, dramaturgo, homem de teatro, mais de expressiva dedicação à prosa de ficção, ele que publica Histórias de um Tatuaté, em 1958, Um Cavaleiro de Segunda Decadência, tetralogia composta de Margens das Lembranças, de 66, A Porteira do Mundo, de 67, O Cavalo da Noite, de 68, e Deus no Pasto, em 72. Sol das Almas, 64. O General Está Pintando, 73.
H, incrível esse romance, essa obra, 74, 7 Dias a Cavalo, que a gente mostrou aqui, e no livro de 75, Os Ambulantes de Deus, 76, As Meninas do Sobrado, 76 também, e Os Caminhos da Solidão. Então, aí sim a gente começa a sentir uma força, embora ainda sem a menção a autoras pernambucanas ou dessa literatura pernambucana, e que eram muitas, a gente vai ler no livro Em Busca de Targélia, de Luzilá Ferreira Gonçalves, né? Mas, sem dúvida, uma força da expressão da literatura pernambucana, sobretudo nessas obras aí mencionadas de Hermilo, Gilvanemos e o extraordinário Osmanite. Então, outro capítulo, Escassez sim, Marasmo talvez. Pelos anos 60, aparecem vários autores de escassa obra ficcional, embora dentre eles algumas seriam intelectuais de grande destaque, ou alguns. Nestor de Holanda, Com Sossego, Rua da Revolução, 1961, Jangadeiros, de 64, Flávio Guerra, com O Último Capitão-General, 62, o próprio Gilberto Freire, mencionado atrás, com Dona Sinhá e Filho Padre, de 64, outro nome feminino, Leda Rivas, As Margens do Caparibe, de 64, Antônio de Santana Padilha, com Corre um Rio de Lágrimas, de 65. E aqui a gente tem uma reprodução de Dona Sinhá e o Filho Padre, a seminovela de Gilberto Freire, as suas obras reunidas, né? A produção de Leda Rivas, como eu falei aqui, com As Margens do Capibaribe, em 64, e de Antônio Santana de Padilha, Corre um Rio de Lágrimas, de 65, se soma a Pedro e Lina, de 1990, além de um trabalho de Marli Mota, O Pátio da Matriz, de 65, Mário Mota, O Pátio Vermelho, de 68, Aguinaldo Silva, que vive no Rio de Janeiro, mas faz da literatura profissão e publica Redenção para Job, de 61, Cristo Partido ao Meio, de 65, Canção de Sangue, de 66, 10 Histórias Imortais, de 69, e Geografia do Ventre, 72. Temos ainda Rezende Filho, com Dimensão Zero, de 69, O Túmulo, de 72, e de José Nivaldo, Amor, Fuxico e Emancipação, de 67. Além de Noite Sem Nome, de 71, Terra de Coronel, de 73, Doutor Marcolino, de 84, e Voo dos Carcarás, de 96. Bom, a ficção e a poesia olho no olho. A gente vai ter aqui agora os Chumbos de Prata, os Anos de Prata. Eu vou aproveitar, minha gente, terminar o vídeo por aqui, dando a esse capítulo uma pausa nessa página, para que no outro vídeo relacionando os outros romances que retratam essa produção em ficção, né, do gênero ficção, em Pernambuco, nesse livro Ficção em Pernambuco, Breve História. Até o próximo vídeo. Eu espero ter dado pelo menos um panorama do que trata o livro, né, nesses 3 vídeos. O próximo será o último, para que vocês tenham acesso agora a uma produção atualizada desse trabalho da Companhia Editora de Pernambuco. Até o próximo vídeo, então. Tchau.